E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa de integração, ainda abordando método de integração por frações parciais. Se liga, aula anterior nós conhecemos o que é uma fração própria e imprópria, que pode ser repartida em frações parciais, tais que no seu denominador tenha potências de fatores lineares ou de fatores quadráticos. Eu comecei a ilustração decompondo uma certa fração própria em frações parciais, tais que apenas apareciam fatores lineares, dois fatores distintos lineares, um de grau 1, um de grau 2. Agora vamos dar continuidade a esses exemplos para que a gente ilustre o que vimos na aula anterior. E eu trago outra fração própria, grau menor do que o grau do denominador, grau do numerador igual a 1 e grau do denominador igual a 2. Numerador, grau menor do que o grau do denominador. Bom, no meu denominador eu tenho um polinômio do segundo grau. Então eu posso dizer que é um fator quadrático. Não necessariamente. Para que seja um fator quadrático, esse fator não pode ser reduzido a fatores lineares, ou seja, eu não conseguirei fatorar esse polinômio. Será que eu consigo ou não consigo? Bom, se eu for encontrar as raízes, aqui para a gente relembrar, o delta vai dar 4 mais 4 vezes A dá 12, dá 16. Vixe, então, delta positivo dá para fatorar esse polinômio. Quais são as raízes, inclusive? 2 mais ou menos 4 sobre 2. Raízes são 3 e menos 1, tá? Daí, esse polinômio, aliás, daí não, aqui em cima mesmo, eu posso escrever esse polinômio como produto de dois fatores lineares. O primeiro, x menos 3, porque uma raiz é 3, e o segundo, x mais 1, porque a outra raiz é menos 1. E o a da frente é 1, tá? Beleza. Eu poderia supor, é um fator quadrático, está no formato de fator quadrático. Só será um fator quadrático quando for um polinômio do segundo grau, que não pode ser fatorado, ou seja, quando eu investigar as raízes com a fórmula de Bhaskara, por exemplo, eu não vou conseguir encontrá-las para números reais. E aí não dá para fatorar em fatores lineares. Se liga, deu para fatorar em fatores lineares, em produto de fatores lineares. Então agora eu vou decompor essa fração em frações com fatores lineares. Supondo então, como são fatores lineares, e que bom, ambos têm potência máxima igual a 1, isso aqui só poderá ser aberto em quais frações? Numa fração tal que apareça uma constante sobre x menos 3, e quando for fatores lineares será uma constante sobre esse fator ou a sua potência, mais outra constante sobre esse fator. Então, A1 sobre x menos 3, A2 sobre x mais 1. E aí eu vou investigar quem é A1, quem é A3, ou quem é A1, quem é A2. Do mesmo jeito que eu fiz na aula anterior, isso aqui é justamente a separação de uma fração que ao juntá-la dará o mesmo denominador, tirando M e MC, né? E como é que eu obtenho o numerador? Isso dividido por isso, sobra x mais 1 vezes A1 vezes x mais 1. Isso dividido por isso, sobra x menos 3 vezes A2 vezes x menos 3. Isso implica, então, essa fração é igual a essa fração. Portanto, os denominadores são iguais, os numeradores também são iguais. Então, 7x mais 5 é igual. Aqui eu já vou fazer a distributiva A1x mais A1, A2x menos 3A2. Bem mais tranquilo do que o exemplo da aula passada. Que bom! Então, mas às vezes a gente tem que lidar com aquelas situações maiores também. Bom, arrumando... Eu posso não arrumar já, eu posso fazer direto. Como assim?
Aqui eu estou fazendo uma comparação de polinômios. Então, eu vou estar comparando o grau 1 desse polinômio, o termo de grau 1 com os termos de grau 1 aqui, e o termo de grau 0 com os termos de grau 0 aqui. Se tivesse de grau 2, também faria a comparação, né? Então, aqui eu estou dizendo que esse polinômio é igual à junção desse. Então, quando eu juntar todo mundo de grau 1, tem que dar 7x, tá? Idem, quando eu juntar todo mundo de grau 0, tem que dar mais 5. Logo, A1 mais A2 tem que ser 7. E A1 menos 3A2, que são os termos independentes, tem que ser 5. Sistema de equações simples. Eu posso resolver, ó, por exemplo, pela soma. Se eu multiplicar por menos 1 aqui, vai dar menos A1 menos A2 menos 7. Embaixo ficou A1 menos 3A2 igual a 5. Somando, eu vou ter o quê? Menos 4A2 igual a menos 2, né? Portanto, A2 vale o quê? Meio. Fazendo continhas, tá? Passa dividindo, meio. A2 é meio. Volta em uma das duas equações. Suponhamos que eu volte nessa primeira. A1 mais meio igual a 7. Portanto, A1 é igual a 7 menos meio, que vai dar 14/13 sobre 2. Essa eu vou fazer até o final, que essa está pequenininha. Logo, eu estou dizendo que a fração 7x mais 5 sobre esse polinômio pode ser aberta em outras frações parciais iguais ao que? A meio sobre x menos 3 mais 13 meios sobre x mais 1. Confira, inclusive, se você tirar o MMC aqui e juntar essas frações, vai dar exatamente essa, tá bom? Estou abrindo em frações parciais. Abrir em frações parciais. Vou fazer o meu segundo exemplo. Fica aí. Então, pessoal, continuando aqui com essa segunda fração, tá? Nessa segunda fração, nós podemos observar que, obviamente, é uma fração própria, tá? E, Celso, se não for própria, o que devemos fazer? Próxima aula a gente lida com uma situação dessa, tá bom? Teremos que transformá-la em própria, beleza? Já adiantando. Então, aqui é uma fração própria, o grau do denominador, perdão, do numerador é menor do que o grau do denominador. No denominador temos grau 3, ok? E o denominador já está fatorado. No máximo, tá? De tal maneira que os polinômios sejam reais, ou melhor, enfim, tá bom. Então, pessoal, continuando com nossa segunda fração, beleza? Que é uma fração própria, tá? E Celso, se não for própria, se for imprópria, na próxima aula vamos lidar com essa situação já estudando integração com as frações parciais envolvidas, beleza? Aqui o denominador é um polinômio que já está fatorado, contendo um fator linear, que é o fator x menos 1 de potência 1, e um fator quadrático. É quadrático, é fácil observar que o delta aqui dá um valor negativo, o que gerariam raízes complexas. Não nos cabe, não nos interessa, então o fator real quadrático, beleza? Então eu tenho um produto de um quadrático e um linear. Pode, a gente pode juntar as informações. Lembrando apenas que o numerador de fatores lineares são constantes, os numeradores, e os numeradores de fatores, de frações com fatores quadráticos, são polinômios do primeiro grau. Beleza? Então, essa fração ela pode ser aberta supondo uma constante A1 sobre esse x menos 1, mais como a x menos 1 é potência 1, se fosse potência 2, teríamos 1 a 2 x menos 1 ao quadrado, beleza? Mais a fração
que conterá o fator quadrático no denominador elevado a 1, que é o máximo de potência que ele tem, e aqui teremos um polinômio do primeiro grau, que eu chamarei de B1x mais C1. Na verdade, a constante não interessa, você dá a letra que você quiser a ela, beleza? Eu boto A1, A2, A3, B1, B2, B3, por questão de economizar letras, ok? Bota esses índices aqui para diferenciá-las, mas são constantes. Bom, do mesmo jeito que fizemos nas anteriores, juntando isso, obviamente chegaremos àquele mesmo denominador, façamos o MMC, isso dividido por isso, sobra o fator quadrático, vezes A1. A1 vezes x2 mais x mais 1, mais isso tudo dividido por isso, sobra o fator linear, ou seja, B1x mais C1 vezes x menos 1. Eu vou continuar aqui, não, vou continuar aqui embaixo mesmo. Isso implica que essa fração igual a essa, denominadores iguais, numeradores também iguais, ou seja, 6x será igual. Aqui eu já farei colocando os resultados, que são A1x2 mais A1x mais A1, tá? E aqui também, fazendo a distribuição, mais B1x2, esse vezes esse, B1x menos 1 menos B1x, mais C1x menos C1, ok? Fazendo a comparação, não vou mais ficar arrumando para depois comparar, só fiz isso na aula anterior. O que é que eu vou pensar? Aqui é um polinômio de grau 1, aqui também tem que ser um polinômio de grau 1, tá? E particularmente o termo independente é zero. Então, o termo de grau 2 será zero. E quem forma o termo de grau 2? A1x2, B1x2, ou seja, o A1 mais o B1 tem que valer zero. Beleza? O termo de grau 1, esse e esse e esse, ou seja, o A1 menos o B1 mais o C1 tem que valer zero. E por fim, termos independentes, esse e esse. Ou seja, o meu A1 menos o meu C1. Perdão, aqui não. O termo de grau 1, esse com esse, vale 6, pela comparação do polinômio. Agora sim, o termo independente, A1 menos C1, vale 0. Tá? Dessa, automaticamente, eu tenho que A1 é igual a C1. Ok? E também sei da primeira que A1 é igual a menos B1. Então eu vou trocar tanto C1 por A1 quanto B1 por menos A1 na segunda. E aí eu vou ter que A1 menos, ou melhor, mais A1, porque B1 vale menos A1. Como ali é menos B1, mais A1. Mais A1 igual a 6. Automaticamente 3A1 igual a 6. E por isso A1 vale 2. Se A1 vale 2, C1 vale 2 e B1 vale menos 2. Tudo bem? Pronto, simples. Logo, colocando a resposta aqui em cima, a minha fração própria será reescrita em frações parciais, em soma de frações parciais. Que jeito? 2 sobre x menos 1, mais, no caso aqui tem menos. Aí eu posso escrever mais 2 menos 2x, só fiz mudar a ordem. Se os dois fossem menos, eu poderia colocar menos em evidência e deixar os dois mais, tudo bem? Aí é jogo de sinal, é arrumação, fica a sua escolha. Sobre x ao quadrado mais x mais 1.
Essa é a minha resposta da transformação dessa fração em soma de duas frações parciais, que aqui só precisou colocar duas, beleza? Eu vou finalizar aqui. Próxima aula a gente já começa integração, o próprio método de integração por partes. Aqui só vimos as ideias iniciais de frações parciais para utilizar no momento do desenvolvimento do método, beleza? Curte, compartilha, se não se inscreveu, se inscreve e até a próxima.